Hoje eu vim compartilhar com vocês o lado luz e o lado sombra do arquétipo da raposa. Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Gleicia. Se você é nova, tá chegando por aqui. Aqui eu conto as minhas experiências, falo sobre lado luz, lado sombra, venho trazer a minha opinião com relação aos arquétipos. E se você faz ativação, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já te convido para você a se inscrever e a curtir esse vídeo também. Bom, gente, faz um tempo que eu gravei aqui a minha experiência com o arquétipo da raposa, que eu vou deixar aqui para vocês no final, para vocês poderem ver a minha experiência. E eu vim trazer sobre o lado luz e sombra, porque eu acho muito importante, porque quanto mais a gente fala ali de determinado arquétipo, de determinado assunto, mais a gente pode ter insights, né, viradas de chave, para qual momento ativar, ficar atenta se você não vai estar entrando na sombra, se você está entrando realmente ali na luz do arquétipo, para poder te ajudar na ativação desse lado aqui. E já me conta aqui nos comentários se você já ativou esse arquétipo, se você acessou luz, sombra, o que você alcançou aí com esse arquétipo, porque quando a gente ativa determinados arquétipos, a gente quer ter resultados, né? E quando eu ativei esse arquétipo da raposa, na verdade eu queria ficar rica, né? Bom, mentira, gente. Na verdade, eu ainda quero ficar rica. Eu ainda quero ganhar dinheiro, né? Quero muito viver uma vida muito confortável. Enfim, gente, tem muitos sonhos aqui. Quando eu ativei esse arquétipo, eu já tinha um pouco de consciência, tá? Porque no começo, gente, eu nem pesquisava sobre lado luz e sombra. Eu buscava ali vídeos, eu via, ganhei tanto ativando esse arquétipo. Não pesquisava nada, ativava. Então, provavelmente eu acessei sombra, provavelmente eu me enfiei em catarse, eu não sabia nem o que era catarse. Então, por isso a importância que eu gosto muito de trazer sobre lado luz e sombra, que gente, arquétipo não é brincadeira, viu, gente? Já tem vídeo aqui no canal contando também sobre a catarse que eu já sofri com arquétipos. Então, se você está entrando nesse mundo agora, tenha um pouquinho de cuidado quando você for ativar, busque lado luz, lado sombra, para que a ativação desse arquétipo não venha te prejudicar, pelo contrário, venha te ajudar a alcançar os seus objetivos aí, tá bom? Bom, gente, a raposa, ela é um dos arquétipos assim mais buscados para quem sente que a vida tá pesada demais e que precisa se conectar aí com a energia da facilidade, tá? Então, na natureza, a raposa ela não vence os desafios por força bruta, como às vezes um leão, mas sim pela inteligência dela, pela astúcia, né? Ela tem ali aquele tempo perfeito e pela capacidade de encontrar aqueles atalhos e saídas ali de uma forma assim elegante, onde ninguém mais enxerga, gente. Ela é muito astuta mesmo, ela usa muito astúcia. Então a raposa, ativa a raposa, você para realmente de dar murro em ponta de faca, né? Aprender a resolver os problemas com leveza, com estratégia, com perspicácia. É aquele jogo de cintura sem você precisar se desgastar ou viver naquele esforço exaustivo, tá, gente? E quando eu ativei esse arquétipo, eu tive um confronto com essa energia da facilidade, né? Porque, assim, nós estamos, de certa forma, todo mundo tem essa visão de que, geralmente é assim, né? Sem esforço, como que eu falava muito isso, gente. O que vem fácil, vai fácil, né? É muita crença limitante com a facilidade, porque precisa muito ali da dificuldade para valer a pena, e nem sempre. Às vezes você vai se desgastar, chegar à exaustão, e talvez você nem consiga alcançar aquele objetivo, aquilo que você almejava. Então, eu pensava muito assim, que vem fácil, vai fácil, então tem que ser com muita dificuldade, muita. É tanto que quando eu comecei a trabalhar aqui em casa, para mim mesma como terapeuta, que eu sou uma terapeuta holística, eu uso o tarô como ferramenta de trabalho, de autoconhecimento, faço leitura de tarô. Se por acaso você quiser fazer uma consulta de tarô comigo, quiser agendar, eu vou deixar meu e-mail aqui para você se informar sobre horários, disponibilidades, valores, tá? Então, quando eu comecei a trabalhar, gente, era horrível. Eu deixei várias vezes o meu trabalho aqui, a minha profissão, para buscar serviço fora de casa, onde eu ficava horas e horas e horas ali, não ganhando muito, né?
não ganhava muito. Inclusive, a última experiência que eu tive trabalhando numa corretora, eu trabalhava meio período, né? Não era registrado, era um bico que eu fazia ali. E a pessoa tinha combinado um X valor comigo, porque eu tinha deixado o meu ambiente aqui para ir para outro lugar, né? Até que um dia a pessoa pegou e falou assim pra mim que apertou um pouco a situação lá, e olha, vem 3 vezes aqui por semana, e tipo assim, me bananei, enfim. Então, de tanto que eu me conectar com a dificuldade, eu fui atraindo situações que dificultaram a minha vida. Então, eu tive esse confronto quando eu acabei ativando o arquétipo da raposa, porque, tipo assim, eu tô acostumada com o que é difícil. Então, se for fácil ali, é fácil demais. Porque assim, o fácil, gente, não é uma coisa errada. O fácil é você fazer aquilo que você tem facilidade para fazer. E o que eu tenho facilidade aqui é de encontrar as respostas para minha cliente que ela não consegue enxergar, que está a nível inconsciente. Então, eu tenho essa facilidade de ligar os pontos aqui, ó. Sua vida está um pouco travada por conta dessa situação. Então, isso é fácil para mim. E por que eu não posso ganhar fazendo o que eu gosto? Fazer o que eu gosto é essa facilidade, entende? Eu não tô falando que trabalhar fora é ruim, nem nada, mas assim, tem gente que não tem perfil para trabalhar num determinado lugar com muita rotatividade de pessoas, né? Eu sou uma dessas. Eu me desgasto muito, 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 muito mesmo, a ponto de da minha energia ir embora e eu não ter forças. Então, eu percebi que quando eu ativei esse arquétipo da raposa, eu entrei um pouco no confronto, né? Eu entendi onde eu queria chegar, mas até que isso eu entrasse na minha cabeça de que é uma crença limitante que o que vem fácil vai fácil, é mentira, entende? Tem a sombra da raposa que eu vou falar sobre isso, mas assim, gente, se você por acaso sente que você tá nessa energia de dificuldade, se você ativar o arquétipo da raposa, ele vai te ajudar. Se você estiver passando por algum problema, algum desafio muito complicado, não consegue encontrar ali uma solução, o arquétipo da raposa, ele também vai te ajudar, entende? Porque é muito astuto, ela é conectada com a facilidade, entende? Então, assim, é, o lado luz do arquétipo da raposa é essa questão da facilidade com estratégia. Não quer dizer que é errado, ela vai usar a estratégia ao invés de um esforço desgastante. Por exemplo não, né? O ponto da luz dele aqui, do arquétipo da raposa, é a visão estratégica e o raciocínio muito rápido. Então, é a capacidade realmente de ler o ambiente em segundos, identificar a solução mais simples e inteligente para qualquer problema, entende? E uma das coisas que eu me conectei aqui com o arquétipo da raposa, que quando eu comecei a trabalhar por conta, é que eu tinha a tendência de dificultar tudo na minha vida. Ai, mas para fazer um post bom aqui, um post que chame atenção, eu tenho que colocar, tem que ser muito detalhista aqui. Não, é fazer o que precisa ser feito aqui, o que dá para fazer nesse momento, né? Ah, eu tenho vergonha de aparecer, então vamos criar aqui um carrossel. Vamos fazer um vídeo aqui narrado, entende? É essa questão da visão estratégica e de raciocínio rápido para não dificultar. Eu quero passar uma coisa simples, virou ali um desgaste horroroso. Então, o arquétipo da raposa, ele traz isso, tá? E outro ponto na luz aqui é o jogo de cintura e a flexibilidade, porque a raposa, ela não bate de frente com os obstáculos. Ela vai se adaptar, ela desvia, ela contorna. Então, ela traz a facilidade de você mudar de rota, tá? Sem se desgastar quando percebe que o caminho travou, né? Eu, pelo menos, eu tinha muito essa tendência que quando acontecia uma questão de um obstáculo, eu travava, eu não conseguia reagir, entende? Eu me desgastava, eu ficava, meu Deus, e agora? O que que eu faço? 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 E aí, quando eu ativei o arquétipo da raposa, eu fui entendendo ali, olha, vamos dar para contornar isso, dá para adaptar assim, vamos fazer assim e vamos levando a vida, entende? E outro ponto na luz aqui é a astúcia e a observação silenciosa, porque o arquétipo da raposa, ele sabe a hora certa de agir, a hora certa ali de ficar quieta, somente observando, ela não gasta energia à toa e nem expõe
põe os seus planos antes da hora, tá? Outra coisa que é muito importante, se por acaso você é dessas pessoas que não, nem aconteceu o fato, você tá com um projeto ali, de repente aí você pega e fala para todo mundo. Entende? Esse arquétipo também é muito bom para você agir silenciosamente, para você fazer os seus projetos ali, enfim, de uma forma mais silenciosa, sem gritar para todo mundo, contar para todo mundo que tem projetos que precisam desse silêncio, né, para eles poderem se concretizar, de ser mais reservada de certa forma, tá? E outro ponto aqui na luz é a questão do poder de sobrevivência, porque a questão da sobrevivência, o oportunismo do bem, né? Porque ela encontra aí oportunidades e saídas onde a maioria só enxerga crise ou portas fechadas, tá? Eu lembro que quando eu comecei a ativar os arquétipos, e aí eu vi o arquétipo da raposa, dá para trazer facilidade para a vida, eu achei que as coisas iam vir de certa forma fácil, né? Se eu precisar fazer esforço, só que não, né, gente? Não existe isso. Eu queria ver meios de eu poder ganhar dinheiro, fazer dinheiro, onde eu não precisasse aparecer o tempo todo, onde não precisasse totalmente da minha presença física. E um dos meios que eu fui buscar entender às vezes, criar uma conta no TikTok, criar uma conta aqui no YouTube, né? Criar um canal, porque é uma fonte de renda que é para longo prazo, gente, não é do dia para a noite, exige trabalho, dá trabalho gravar vídeos, então me veio esse insight de fazer isso. E aí eu poderia, né, ter uma sementinha ali, né, outra sementinha num investimento que eu posso fazer, né, o dinheiro ir trabalhando para mim, mas isso é a longo prazo, então são meios de sobrevivência, de ter esse oportunismo do bem, entendeu? Encontrar oportunidades e saídas onde todo mundo enxerga portas fechadas. Então, para muita gente, eu falar de YouTube aqui, a pessoa vai tirar sarro da minha cara se ela tá presa numa única forma ali de ganhar dinheiro, que ela não consegue enxergar a oportunidade, você tá entendendo? Então, você é uma pessoa doida lá, bitolou da cabeça, acha que vai ganhar dinheiro dessa forma. Então, é observar e usar esse oportunismo do bem para si, entende? E outro ponto na luz aqui é a leveza no caminhar, porque ela ensina a transitar pela vida sem carregar o peso do mundo nas costas, usando a inteligência a seu favor, para que as coisas fluam de forma mais natural, sem se cansar menos. Então, ela realmente traz uma leveza na forma de você pensar, na forma de você agir, entende? Para que as coisas elas venham fluir de uma forma natural, tá? E agora, vamos falar da sombra, porque o arquétipo da raposa ela também tem sombra aí, tá? Que é a questão dos riscos do alto. Na sombra pode acontecer a trapaça e a manipulação, tá? Ai, peraí, gente. Que o tripé ele tá encostado na mesa, vai balançar. Peraí, Fridinha. É a questão da trapaça e da manipulação, porque a raposa ela pode aí usar a esperteza para poder passar os outros para trás, enganar, tirar vantagem de situações desonestas. Tanto se a pessoa ativar o arquétipo, você pode cair nessa sombra, tá? De usar essa esperteza para passar os outros para trás, ou você pode atrair pessoas que podem te passar para trás também, tá? Que já houve casos aqui, relatos de pessoas que ativaram o arquétipo da raposa e atraíram esse tipo de pessoas que deram golpe aí, tá? Teve até o caso de uma moça que eu vi ela comentando, falando sobre o arquétipo da raposa, que uma pessoa da família dela tinha acesso ao celular dela, pegou um empréstimo pelo aplicativo no banco, parcelou em várias vezes, porque dizia que tinha intenção de pagar, mas não pagou coisa nenhuma. Então, pode acontecer de você atrair esse tipo de pessoa se você não cair na sombra, né? Então, tem que tomar cuidado também, ficar bem atenta com isso, tá? E outro ponto na sombra aqui é a falsa esperteza, né? Que é aquele vício no atalho, né? Que é achar que tudo na vida precisa de um jeitinho, né? Para evitar o trabalho duro e a responsabilidade real do negócio, tá? Por quê? Você ter a esperteza
para a facilidade é uma coisa, agora você querer dar um jeito em tudo, porque tem coisas que não tem jeitinho não, gente, não tem esse jeitinho não, tem que colocar a mão na massa mesmo e seguir em frente, não tem como. Então, para poder evitar trabalho duro, aquela responsabilidade real do dia a dia, querendo colher frutos sem ao menos ter plantado. Então, isso não existe. Então, esse é um ponto na sombra do arquétipo da raposa que tem que prestar um pouco de atenção aí, tá? E outro ponto na sombra é a falta de compromisso e a superficialidade, tá? Porque, assim, pode se adaptar rápido demais, pode se tornar uma pessoa instável, né? Que não cria raízes em nada, não cumpre o que promete, foge ali assim que o primeiro desafio exige uma certa profundidade, né? Por não ter essa falta de compromisso, por se adaptar rápido demais nas situações. Então, assim, não vou criar raiz aqui não, tô indo-me embora, tá? E outro ponto aqui na sombra é a desconfiança crônica e paranoia, tá? Por ser muito observadora e estrategista, ela pode começar a achar que todo mundo está tentando enganá-la, tá? Vivendo ali com a guarda bem alta e sem conseguir confiar em ninguém. Então, ao ativar o arquétipo da raposa, você pode aí acessar essa questão da sombra, de você desconfiar de todo mundo, de achar que tá todo mundo aí querendo te passar a perna, tentando enganar você. Então, esse é um outro ponto aqui, tá? E outro ponto na sombra é a máscara, máscaras, né? E a falsidade, porque fazer ou falar qualquer coisa apenas para agradar e conseguir o que quer ali no momento, tá? Perdendo a própria verdade e a autenticidade. Sabe quando a pessoa começa a se moldar a característica do outro só para justamente conseguir o que quer naquele momento ali? Um exemplo bobo, né? A pessoa vê ali que aquela outra pessoa tem uma oportunidade, ela pode conseguir alguma coisa através daquela pessoa. A pessoa começa a se vestir igual, começa a falar igual, começa a falar que tem os mesmos gostos iguais, só para poder ter aquela oportunidade, conseguir o que quer naquele momento daquela pessoa. Então a pessoa pode cair nessa questão, nessa parte da sombra aí, o que não é muito legal também, né, gente? Não é bom. Então ativar os arquétipos aí com consciência para poder alcançar seus objetivos aí de forma honesta, principalmente o arquétipo aí da raposa. E assim, gente, a raposa ela vem também com o ensinamento que a facilidade ela não é preguiça, né? É inteligência aplicada. É entender que você não precisa sofrer para dar certo na vida. Existe ali desafios, existe ali às vezes um pouco de esforço que você tem que fazer a mais, mas não a ponto de você se desgastar muito, entende? Que é totalmente diferente. Então a raposa ela ensina que a facilidade ela não é uma questão de preguiça, você usar a sua inteligência aplicada para aquela situação, tá? Então, para você usar, né, ativar o arquétipo da raposa e acessar a luz, o segredo é você unir a estratégia e a leveza com a sua integridade, usar sua mente rápida para poder abrir os caminhos ali mais leves para você, mas sempre com os pés firmes na honestidade e no respeito com a sua própria história e com as demais pessoas envolvidas aí na sua vida, nas pessoas que podem ser um canal através aí, nessas pessoas ser um canal para você alcançar determinados objetivos, sempre com muito respeito, tá, gente? Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Me conta se você já ativou o arquétipo da raposa, se você acessou aí lá do luz, lá do sombra, o que você alcançou com esse arquétipo da raposa. Me conta que eu vou gostar muito de saber. E eu vou ficando por aqui e a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!